Alô pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Daqui fala o Daniel da DPL Tecnologias. Quem não está inscrito, que subscreva e ative o sininho de notificações, dê um like. Não imagina isso quando nos motiva, né, bastante, nos motiva em podermos, né, fazer outros vídeos, tá? Dessa vez vamos criar uma sequência, tá, de ensinamentos sobre MySQL, ok, server. Então vamos aprender quase, né, tudo sobre o MySQL. Então se ficar atento, vai assistindo na sequência a outras aulas, ok? E tá lá. Então vamos lá, o MySQL, né, o MySQL é um servidor, né, mais utilizado, ou um dos mais utilizados, né, do mundo, tá? Então, como é que isto funciona, né, na prática, né? E nós, para dizer que aqui a gente vai mais praticar, tá? Então, vou só aqui abrir o Miro para poder exemplificar. É o seguinte, o MySQL, muitos confundem, né, com eu já tive estudante, tá no centro onde eu leciono, perguntando se o Workbench, se, por exemplo, o PHP-admin, se o SQLog fossem também chamados de MySQL. Eu dizia que não, eles são simplesmente GUI, tá? São simplesmente GUI. GUI, né? O que são GUI? GUI são normalmente, deixa eu ver aqui assim. Okay. São GUI, tá? GUI são interface, tá? São interface. Significa graphic, tá? User interface, tá? Interface. Então, em português seria interface, né, de interface gráfica para o usuário, né? Ou seja, seria tipo cliente, tá? Tem as famosas GUI, tem a UI, né? Tem a GUI, né? Tem a UI, tá? Essa aqui significa user, né? Interface. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando tu crias um sistema, né, para esse sistema interagir com o usuário final é preciso uma interface, né? Essa interface nós chamamos de GUI, ok? De GUI. Por exemplo, faz isso para isso acontecer, faz isso para isso acontecer, tá? Ele simplesmente invoca os comandos, do back-end, ok? Back-end são comandos que ficam por detrás, né, do software, que se não tivesse, por exemplo, front-end, complicaria o usuário final. Okay? Vou dar um exemplo. Nós que utilizamos o Facebook, temos o Facebook Lite. Você pode acessar o Facebook Lite, vai continuar facebookando no Facebook. Podes utilizar, por exemplo, o navegador, o Firefox, e utilizar o Facebook Lite e aparece aí uma interface, também vais continuar a facebookar. Podes utilizar por exemplo, o tal mesmo Facebook, né, que é uma GUI também. Tá? Significa que em programação nós falamos por exemplo, de APIs, né? Falamos de APIs. Mas quando se fala de API, tem a ver mais com aqui, o UI, tá? Então não é falar desses, tá? Como é que funciona? Eu vou dar aqui algum exemplo, ok? Vou dar algum exemplo como é que funcionaria. Estou aqui com este camarada aqui. Vou criar aqui um novo para nós entendermos isso aqui. Só guardar. Ok. Então isso funcionaria, ok, da seguinte maneira.
nós podíamos, por exemplo, né, criar aqui uma MySQL. MySQL Server, ok? Temos aqui o MySQL Server. Esse MySQL Server é necessário para nós trabalhar com ele. É necessário que tenhamos essas tais de tag, ok? Que é o Graphic User Interface, ok? Então, elas são tantas também. Por exemplo, eu vou só criar também aqui. Vou criar aqui uma GUI, tipo Workbench, né? Workbench. Tem tantas. O SQL Yogi. Depois temos o PHP MyAdmin, tá? Então, esses são chamadas de GUI, ok? São chamadas de GUI, tá? São chamadas de GUI. São chamadas de GUI. Okay? São chamadas de GUI. E aqui, né, é o tal dito. Aqui é o tal dito MySQL Server. Aqui é o tal dito MySQL Server. Então, esses todos, eles são clientes. Eles é que fazem contato com o servidor aqui, tá? Fazem contato com o servidor aqui. Então, eles trabalham assim, tá? Esse aqui trabalha aqui assim. Depois, ok? Eles fazem isto. Fazem isto. Fazem isto, tá? Eles se comunicam assim. Ok? Eles se comunicam assim, tá? Então, nós os clientes vamos utilizar um desses aqui, GUI, uma dessas interfaces, para nós se comunicar com o MySQL. Tá? Nós podemos utilizar também a linha de comando do MySQL, por exemplo, cliente line, tá? Mas nós vamos utilizar o Workbench. Okay? Então, para isso, é necessário que na nossa máquina tenha o MySQL como primeiro instalado, depois o Workbench ou o SQLiog. Eu vou utilizar o Workbench porque eu estou utilizando o Mac e o SQLiog não tem versão para o Mac. E não vou utilizar o PHP-MyAdmin por fins didáticos, porque o PHP-MyAdmin não vou entender bem os comandos, tá? Tem outros, se pesquisar aí, tem outros GUI para MySQL. E também tem outras GUI também para o PostgreSQL, tá? O Workbench é também da empresa da MySQL. Por isso, você vai no site da MySQL e vai encontrar também o Workbench, tá? Então, é necessário é necessário, por exemplo, que nós tenhamos esses dois aplicativos, ok? É necessário que nós tenhamos esses dois aplicativos, né? Que é o MySQL Server e o Workbench, ok? Workbench. Então são esses aqui. Esse é o tal dito servidor, mas esse é simplesmente uma interface, ok? Essa é simplesmente uma interface. Estamos juntos? É simplesmente uma interface. Esse é o tal dito servidor. Então aqui é o programa que a gente vai utilizar. Aqui é o Workbench. Pode escolher qualquer que seja. Pode escolher para PHP-MyAdmin, mas para fim didático nós vamos utilizar este aqui. Ok? Então essa é a primeira aula e nos encontramos na segunda. Na segunda, onde a gente fará como sequência desta, tá?